Hoje, vamos voltar no tempo para o verão de Language Not Registered for Generation, na Terra da Névoa. Naquele ano, a seleção argentina levou para a Inglaterra uma geração dos jogadores mais talentosos da história da América do Sul, escrevendo uma jornada emocionante, mas também controversa, na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, com um estilo de jogo que combinava a habilidade individual do tango com a teimosia e a astúcia conhecidas como La Garra. Eles passaram com tranquilidade pela fase de grupos. No entanto, essa jornada se tornou uma cicatriz histórica nas quartas de final contra a anfitriã Inglaterra em Wembley. A partida que ainda é lembrada pela expressão "o roubo do século" ou pelo infeliz cartão vermelho do capitão. Mais de meio século se passou desde aquele verão incandescente. O tempo varreu tudo como uma enchente, moldando destinos diferentes na vida daqueles jovens. Alguns se tornaram lendas imortais, outros escolheram uma vida de reclusão, e houve também estrelas que morreram cedo demais em tragédias. Agora, vamos ouvir a história das vidas e dos destinos dos soldados argentinos em Language Not Registered for Generation. Antônio Ratín é mais do que um simples meio-campista. Ele é o coração, os pulmões e a alma da equipe. Aos Language Not Registered for Generation Honors, Ratín se destaca como um farol no meio-campo, com sua estatura imponente e estilo de jogo autoritário. Ele é um líder nato, pronto para se lançar em qualquer situação crítica, lutar incansavelmente e controlar o ritmo da partida com sangue frio. A imagem de Ratín saindo de Wembley, esmagando a bandeira de escanteio britânica e sentando-se no tapete vermelho da rainha, após receber um cartão vermelho injusto, tornou-se um símbolo de resistência e orgulho nacional para a Argentina. Sua atuação é mais do que futebol. É a afirmação de sua posição como um líder que jamais se curva. Após aquele fatídico verão na Inglaterra, a carreira de Ratín continuou ligada ao azul e amarelo do Boca Juniors. Surpreendentemente, ao longo de toda a sua trajetória no futebol, El Rata jogou por apenas um clube, o Boca Juniors. Ele se tornou um dos maiores jogadores de um só clube da história, conquistando inúmeros títulos nacionais e deixando um legado de lealdade absoluta. Após se aposentar em Language Not Registered for Generation, Ratín não optou imediatamente pela carreira de treinador, mas se voltou para um campo completamente diferente: a política. Com seu prestígio e influência, foi eleito e atuou no Congresso Argentino de Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation, levando seu espírito combativo dos campos para o parlamento a fim de proteger os direitos do povo. A vida pessoal de Ratín era um modelo de estabilidade e firmeza, assim como sua carreira como jogador. Ele viveu uma vida sem escândalos, respeitado não apenas por seu talento, mas também por sua conduta cavalheiresca. Dentro e fora de campo, Ratín sempre foi um líder, um homem de família e um homem da comunidade. A justa posição entre seu papel como um pilar em campo e um político firme fora dele é o testemunho mais claro de seu caráter. Sempre um apoio para os outros. Hoje, com mais de Language Not Registered for Generation Honors, Antônio Ratín se aposentou para desfrutar do campo, vivendo uma vida tranquila com seus filhos e netos. Embora seus passos tenham diminuído, os olhos do capitão ainda brilham quando ele fala sobre Wembley Language Not Registered for Generation. Ele aparece frequentemente na mídia como uma testemunha viva, uma figura épica do futebol argentino, continuando a inspirar lealdade e coragem na geração mais jovem. Silvio Marzolini, eleito pelos especialistas como o melhor lateral esquerdo da Copa do Mundo daquele ano. Aos Language Not Registered for Generation Honors, Marzolini trouxe uma beleza romântica para a posição defensiva. Com longos cabelos loiros e um rosto bonito como o de uma estrela de cinema, jogava com graça, atacando e defendendo com ritmo e raramente precisando recorrer a faltas duras. Ele era a prova de que o futebol não era apenas um esporte de combate, mas também uma arte. Naquele ano, Marzolini não só parou os atacantes adversários, como também cativou o coração de milhões de espectadores. Marzolini passou toda a sua carreira de jogador no Boca Juniors, onde se tornou uma lenda imortal. Recusou inúmeras ofertas lucrativas de gigantes europeus, incluindo Real Madrid e AC Milan, apenas para jogar em La Bombonera. Após se aposentar, dedicou-se à carreira de treinador, e foi quem levou o Boca Juniors ao campeonato em Language Not Registered for Generation, a temporada em que o lendário Diego Maradona brilhou intensamente com as cores do clube. Marzolini não foi apenas um grande jogador, foi também um mentor e um irmão mais velho que guiou o garoto de ouro.
Na vida real, Marzolini é conhecido como um cavalheiro, modesto e leal. Ele tem uma vida familiar tranquila, longe de escândalos. Sua imagem em campo, um artista defensivo, curiosamente se traduziu em sua vida pessoal, sempre elegante, impecável e cheio de autoestima. Ele passa a maior parte do tempo após a aposentadoria participando de atividades comunitárias do Boca Juniors e desfrutando da alegria de seus filhos e netos. Ele é um símbolo de amor puro e eterno pela bola redonda. No entanto, as leis do nascimento, envelhecimento, doença e morte não poupam ninguém. Language not registered for generation de Julho, the language not registered for generation. Silvio Marzolini faleceu aos language not registered for generation anos, após uma longa batalha contra uma grave doença. Sua morte deixou o mundo do futebol em luto, especialmente os torcedores do Boca Juniors. Ele se foi, mas a imagem do valente zagueiro de cabelos loiros esvoaçantes em Wembley, language not registered for generation, permanecerá para sempre uma bela e indelével lembrança. Oscar Pinino, mas era o membro mais jovem da seleção argentina de Language Not Registered for Generation. Como apenas Language Not Registered for Generation Anos, ele carregava o entusiasmo e a ousadia da juventude. Com um pé esquerdo muito habilidoso e a velocidade de um carro de corrida, mas era uma ameaça constante na ponta. Apesar da pouca idade, ele não se intimidou com a pressão, mas jogou com confiança e agressividade. A atuação do jovem de Language Not Registered for Generation Anos naquele ano foi a confirmação de um grande talento que brilharia intensamente no futuro. E de fato, após a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, a carreira de Pinino Mas decolou. Ele se tornou uma lenda no River Plate e um dos maiores atacantes da história do campeonato argentino. O auge de sua carreira o levou à Europa para jogar no Real Madrid, uma honra rara naquela época. Na Espanha, embora sua passagem tenha sido curta, ele deixou uma marca indelével. A carreira de Mas foi a trajetória de um craque do ataque que sempre encontrou alegria em marcar gols e brilhar em campo. Na vida real, Oscar Mas é famoso por ser uma pessoa engraçada, falante e um tanto engraçada, assim como seu apelido, Pinino. Ele tem uma vida agitada, repleta de anedotas interessantes. Apesar de ter se envolvido em alguns pequenos problemas financeiros e feito declarações polêmicas após se aposentar, ele continua sendo uma pessoa que ama a vida e é querido por seus fãs. Ele sempre fala dos velhos tempos com entusiasmo, como se tivessem acontecido ontem. Hoje, com mais de Language Not Registered for Generation Anos, Oscar Mas continua vivo e bem, participando regularmente de programas de debate sobre futebol. Ele atua como um contador de histórias, uma testemunha viva que leva risos e nostalgia ao público. A paixão nos olhos do jovem de Language Not Registered for Generation Anos nunca se apagou. Apenas agora arde nas histórias que ele conta para a próxima geração. Luiz Artime foi o principal atacante da Argentina na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation Anos. Artime estava no auge de sua carreira. Com 3 gols no torneio, ele personificava o clássico matador de área. Sem fírulas, bastava um momento de desatenção do zagueiro adversário para puni-lo. O posicionamento preciso e a versatilidade de Artime na finalização aterrorizavam as defesas europeias, provando que o futebol sul-americano não se resumia apenas à técnica, mas também à eficiência letal. Após deixar a Inglaterra, a carreira de Artime continuou a florescer, mas também se estendeu para além das fronteiras da Argentina. Ele se mudou para o Brasil para jogar no Palmeiras e depois se tornou uma lenda viva no Uruguai, com o Nacional. Lá, Artime atingiu o auge de sua fama, conquistando a Copa Libertadores e o Campeonato Intercontinental em Language Not Registered for Generation. Ele era o tipo de atacante que qualquer time desejaria, um homem nascido para marcar gols. Sua vida foi uma jornada e por onde passou, deixou sua marca com gols importantes. Fora de campo, Luiz Artime era um homem quieto e modesto, em nítido contraste com o ruído que seus gols causavam no placar. Construiu uma família disciplinada e transmitiu sua paixão pelo futebol ao filho, Luiz Fabian Artime, que mais tarde se tornou um ídolo no clube de Belgrano. Artime viveu a vida de um homem devotado, sabendo equilibrar a glória do passado com um presente sereno. Sua frieza e determinação diante do gol pareciam contrastar com sua natureza calma e gentil no dia a dia. Hoje, muito tempo depois de se aposentar do futebol, Luiz Artime desfruta de uma aposentadoria tranquila.
Ele raramente aparece na imprensa, optando por viver longe da agitação do mundo do futebol moderno. No entanto, sempre que se menciona os maiores atacantes que a Argentina já produziu, o nome de Luiz Artime é sempre citado com todo o respeito. Ele é a prova de que um herói não precisa estar sob os holofotes para ser lembrado. Hermindo Onega desempenhou o papel de cérebro e articulador no esquema ofensivo da Argentina em Language Not Registered for Generation. Aos Language Not Registered for Generation Anos. El Ronco, o cara da voz rouca, possuía velocidade estonteante, técnica individual soberba e uma visão tática aguçada. Ele era a ligação perfeita entre o meio-campo e o atacante Luiz Artime, criando belas combinações que desmantelavam a defesa adversária. Na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, Onega marcou um gol e fez inúmeros passes brilhantes, demonstrando sua classe como um dos melhores camisas Language Not Registered for Generation que o River Plate já produziu. A carreira de Onega prosseguiu no River Plate, onde se tornou um dos maiores atacantes da história do clube, apesar de jogar numa posição mais recuada. Formou uma parceria formidável com seu irmão mais novo, Daniel Onega. Mais tarde, jogou no Peñarol, Uruguai e no Vélez Sarsfield. Onega é lembrado como um jogador inteligente, que jogava com a cabeça e com os pés, um cavalheiro em campo, com um estilo de jogo generoso e dedicado. A vida pessoal de Onega é bastante reservada. Ele é querido por seus amigos e companheiros de equipe por sua personalidade gentil e sociável e por sua disposição em ajudar os outros. Após se aposentar aos Language Not Registered for Generation Anos, Onega passou a desfrutar de uma vida simples, longe dos holofotes, e planejou participar de treinamentos para jovens, a fim de transmitir sua valiosa experiência. Ele é o tipo de pessoa que vive intensamente, com paixão, mas não se deixa cegar pela fama, mantendo sempre a serenidade. No entanto, o destino reservou um golpe cruel para a vida do artista. Language Not Registered for Generation de dezembro de Language Not Registered for Generation. Enquanto viajava com a família para a cidade de Rosário, Hermindo Onega sofreu um trágico acidente de trânsito. Ele morreu no local, aos Language Not Registered for Generation Anos, quando sua vida pós-carreira estava apenas começando. A partida repentina de El Ronco foi uma grande tragédia para o futebol argentino, privando-o de um talento excepcional e uma grande personalidade em uma idade tão jovem. Jorge Solari, apelidado de El Indio, o Vermelho, foi um meio-campista incansável e poderoso da Argentina na Inglaterra em Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation Anos. Ele desempenhava o papel de uma máquina de movimento perpétuo na ala direita, atacando e defendendo sem parar. Não tão vistoso quanto Onega ou Artime, Solari conquistou os espectadores com seu entusiasmo, disciplina e grande espírito de equipe. Ele era uma peça indispensável para manter o equilíbrio no estilo de jogo da equipe. Após se aposentar dos gramados, Jorge Solari provou que sua mente futebolística ia além da corrida. Tornou-se um técnico renomado, comandando diversos grandes clubes e levando a seleção da Arábia Saudita à fase de grupos da Copa do Mundo pela primeira vez. Language Not Registered for Generation. Mas seu maior legado provavelmente é a construção de um império do futebol com o nome Solari. Ele é tio de Santiago Solari, ex-jogador e técnico do Real Madrid, Esteban Solari, e sogro de Fernando Redondo. Ele nutriu e construiu uma das famílias mais prestigiosas do futebol mundial. A vida de Solari girava em torno do futebol, da manhã à noite, da juventude à velhice. Ele fundou o Clube Renato Cesarini, uma famosa academia de jovens na Argentina, que revelou Javier Mascherano e Martín de Michelis. Foi um professor dedicado, um verdadeiro educador, que sempre se preocupou com o desenvolvimento do futebol em seu país. Sua vida foi uma dedicação incansável, desde o papel de um ponta esforçado até o de um grande arquiteto. Hoje, em idade avançada, Jorge Solari ainda não se aposentou completamente. Ele continua acompanhando cada passo de seus filhos e alunos e ainda desempenha o papel de um prestigiado conselheiro profissional. Sua trajetória é a prova viva de que um jogador não apenas brilha em campo, mas também pode semear as sementes de florestas verdejantes no futuro. Roberto Ferreiro, carinhosamente conhecido como Pipo, era um símbolo de solidez e disciplina de ferro. Aos Language Not Registered for Generation Anos. Ferreiro era um dos jogadores mais experientes da seleção naquele ano. Ele disputou todas as 4 partidas da Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation com uma consistência impressionante.
sem ostentação ou exibicionismo. Ferreiro era como uma muralha sólida, desmantelando silenciosamente os ataques adversários. Era ele quem mantinha o ritmo, o apoio seguro para que seus companheiros brilhassem. Após o torneio na Inglaterra, a carreira de Ferreiro continuou a ser gravada na história do Independiente como uma lenda viva. Ele foi um capitão exemplar, conquistando 2 Copas Libertadores consecutivas em Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation, antes da Copa do Mundo, e continuou sendo um pilar nos anos seguintes. Mas o talento de Ferreiro não se limitava aos gramados. Depois de pendurar as chuteiras, ele se tornou um treinador brilhante. Foi o principal responsável pela ascensão do Independiente ao topo do futebol mundial, como a conquista da Copa Intercontinental em Language Not Registered for Generation, após derrotar a Juventus, e pelo retorno da Argentina à Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, após uma ausência surpreendente em Language Not Registered for Generation. Fora de campo, Pipo Ferreiro era um homem de humildade e dedicação. Nunca se vangloriou de suas grandes conquistas. Sua vida estava ligada à família e ao amor eterno pela camisa vermelha do Independiente. Viveu com simplicidade, era respeitado não só pelo seu talento, mas também pelo seu caráter nobre. Sempre se preocupou com as gerações mais jovens de jogadores e manteve a integridade de um mestre, um veterano exemplar. Sua firmeza em campo parecia refletir quem ele era na vida. Um pilar que jamais vacilou diante das tempestades. No entanto, a jornada da velha guarda também chegou ao fim. Language Not Registered for Generation de Abril de Language Not Registered for Generation. Roberto Ferreiro faleceu aos Language Not Registered for Generation anos. Sua partida deixou uma tristeza imensa para a família do Independiente e para o futebol argentino. Ele partiu, levando consigo a imagem de um cavalheiro do futebol defensivo que dedicou toda a sua vida a uma atuação silenciosa, porém gloriosa. Naquele ano, Antônio Roma era o goleiro da Argentina, apelidado de Tarzan por suas defesas espetaculares. Aos Language Not Registered for Generation anos, Roma era o apoio mental mais sólido para seus companheiros de equipe. Com seus reflexos excepcionais e habilidade de controlar o espaço, ele não sofreu gols em Language Not Registered for Generation dos Language Not Registered for Generation jogos da Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. Roma não era apenas um goleiro, era um verdadeiro guerreiro no gol, pronto para se atirar aos pés do adversário para proteger a rede. Sua solidez ajudou a Argentina a se tornar uma das seleções mais difíceis de serem batidas no torneio. A carreira de Roma no Boca Juniors foi épica, onde disputou mais de Language Not Registered for Generation jogos e se tornou uma lenda. Sua defesa de pênalti contra Dellen, do River Plate, Language Not Registered for Generation, tornou-se um dos momentos mais icônicos da história do futebol argentino, garantindo o título para o Boca. Após se aposentar em Language Not Registered for Generation, Roma permaneceu ligado ao futebol, mas não seguiu carreira como treinador profissional, dedicando-se aos negócios e ao apoio a ex-jogadores. Na vida real, Tarzan Roma é um homem gentil, em contraste com a ferocidade que demonstra em campo. Ele leva uma vida simples, ama sua família e é respeitado pela comunidade por sua integridade. Participa regularmente de jogos beneficentes e é um embaixador exemplar da imagem do clube. Sua vida transcorre tranquila, sem grandes acontecimentos, como recompensa por anos de dedicação em campo. Language Not Registered for Generation de fevereiro de Language Not Registered for Generation. O lendário Antônio Roma faleceu aos Language Not Registered for Generation anos devido à idade avançada e à saúde debilitada. Deixou para trás a imensa tristeza de seus fãs, mas também a paz. Seu legado é a imagem de um verdadeiro Homem-Aranha, que dedicou sua vida a proteger o gol e a defender os belos valores do esporte. Roberto Perfumo, apelidado de El Mariscal, o Marechal, era o epítome da genialidade defensiva. Aos Language Not Registered for Generation anos, Perfumo jogava com a postura de um veterano experiente. Não só era forte nos desarmes, como também possuía uma leitura de jogo genial e habilidades com a bola que rivalizavam com as de meio-campistas. Perfumo redefiniu o papel de um zagueiro central na Argentina. Defender não se tratava apenas de afastar a bola, mas também de iniciar um ataque. Suas atuações na Inglaterra em Language Not Registered for Generation fizeram o mundo se curvar em admiração a uma rocha que sabia dançar. A carreira de Perfumo foi uma série de glórias brilhantes. Ele foi um dos pilares do grande Racing Club,
equipe que conquistou a Copa Intercontinental de Language Not Registered for Generation, o primeiro time argentino a fazê-lo, e continuou seu sucesso no Brasil com o Cruzeiro, retornando à Argentina para comandar o River Plate. Após se aposentar dos gramados, Perfumo optou por uma longa carreira como treinador, mas acabou se tornando comentarista esportivo e analista perspicaz. Com seu profundo conhecimento e discurso conciso, tornou-se uma das vozes mais populares da versão espanhola da ESPN. Ele também se formou em psicologia social, demonstrando uma inteligência aguçada fora dos campos. A vida de Perfumo é um modelo de homem intelectual, bem-sucedido e realizado. Ele é respeitado pelos colegas, amado pelo público e orgulhoso da família. Sempre se apresenta com uma aparência refinada, um sorriso gentil e histórias filosóficas sobre futebol. Parece que a vida presenteou o Marechal com um final feliz após anos de lutas gloriosas. Ele continua trabalhando duro, continua aparecendo na televisão para compartilhar seu amor pelo futebol e continua saudável e lúcido. No entanto, essa jornada gloriosa teve que ser interrompida abrupta e dolorosamente. Language Not Registered for Generation de Março de Language Not Registered for Generation. Roberto Perfumo faleceu aos Language Not Registered for Generation anos após cair da escada de um restaurante em Buenos Aires. Sua partida repentina foi um grande choque, deixando um enorme vazio nos corações dos torcedores argentinos e da mídia. Seu legado não se resume apenas aos títulos, mas também à imagem de um cavalheiro do futebol. Uma lenda talentosa, porém fadada ao infortúnio. Rafael Albrecht, um jovem de Tucumã, foi uma figura especial na seleção de Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos. Foi titular em 3 jogos e deixou uma marca violenta, literalmente. Albrecht era um zagueiro central durão, que não temia o contato físico. Seu momento mais memorável e mais esquecível do torneio foi o cartão vermelho recebido contra a Alemanha Ocidental por uma falta em Wolfgang Weber. A imagem de Albrecht saindo de campo furioso tornou-se parte da La Garra, espírito de luta, da Argentina naquela época, por vezes excessiva. No entanto, seria injusto lembrar de Albrecht apenas por seus cartões. Após a Copa do Mundo, ele se tornou uma lenda do San Lorenzo como membro do time invicto dos matadores de Language Not Registered for Generation. O curioso sobre Albrecht é que, apesar de jogar como zagueiro, ele também era um prolífico cobrador de pênaltis. Marcou Language Not Registered for Generation Goals em sua carreira, número incrível para um zagueiro. E a maioria deles veio da marca do pênalti, onde raramente errava. Em seguida, transferiu-se para o México para jogar no Clube León, onde também se tornou uma lenda. A carreira de Albrecht foi uma mistura de defesa sólida e frieza na cobrança de pênaltis. A vida pessoal de Albrecht, após a aposentadoria, foi bastante tranquila, mas também teve seus altos e baixos. Ele se estabeleceu em Buenos Aires e chegou a se aventurar no ramo de autopeças. Em contraste com sua aparência feroz em campo, fora dele, Albrecht era uma pessoa quieta, reservada e introvertida. Raramente aparecia na mídia, preferindo viver uma vida reclusa e relembrar os dias gloriosos com seus antigos companheiros de equipe. Dizem que a ferocidade em campo era apenas uma máscara para proteger o gol, mas por dentro ele tinha a alma sensível de um filho de Tucumã. Language Not Registered for Generation de Maio de Language Not Registered for Generation. Com o mundo ainda se recuperando da pandemia, Rafael Albrecht faleceu aos Language Not Registered for Generation anos, após 2 semanas internado com pneumonia grave. Sua morte nos lembra de uma geração que está desaparecendo. A de zagueiros centrais de aço, cujas cicatrizes em seus corpos são uma medalha de coragem. Alberto Mario González, também conhecido como Gonzalito, foi um dos pilares da Argentina na Inglaterra em Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos. Disputou todas as 4 partidas. Embora não tivesse a técnica apurada de um atacante, González tinha um apelido que dizia tudo: El Ventilador, o ventilador. Isso se referia à sua incansável movimentação, abanando o time, criando espaços para que craques como Marzolini e Onega brilhassem. Era o tipo de jogador que se sacrificava silenciosamente, realizando o trabalho árduo para manter a equipe funcionando sem problemas. A carreira de González em clubes esteve ligada ao período áureo do Boca Juniors na década de Language Not Registered for Generation.
Com mais de Language Not Registered for Generation jogos pela boca, conquistou Language Not Registered for Generation campeonatos nacionais. Gonzalito personificava o espírito do Boca, lutar até a última gota de suor. Após deixar o Boca, teve uma breve passagem pelo Banfield antes de se aposentar. Embora não fosse a estrela mais brilhante do clube, aos olhos dos treinadores, sempre foi uma peça estratégica insubstituível. Após se aposentar, Alberto Mario Gonzalez viveu uma vida muito normal, assim como sua personalidade tranquila. Evitou os holofotes, não participou de debates sobre futebol na televisão, nem buscou uma carreira profissional como treinador. Escolheu a vida de um torcedor fiel, acompanhando seu antigo time das arquibancadas ou pela tela da TV. Essa humildade fez com que as pessoas o admirassem ainda mais. Um herói sem capa, um trabalhador incansável que dedicou os melhores anos de sua juventude ao futebol. Não faz muito tempo. Language Not Registered for Generation de fevereiro de Language Not Registered for Generation. Alberto Mario Gonzalez faleceu aos Language Not Registered for Generation anos. A partida do torcedor do ano foi silenciosa, mas deixou profunda tristeza nos torcedores mais antigos do Boca Juniors. Eles o lembram como um símbolo de dedicação, que provou que, no futebol, às vezes, as corridas sem a bola são as mais importantes. José Omar Pastoriza, o El Pato, o Pato, foi convocado para a seleção inglesa de Language Not Registered for Generation aos Language Not Registered for Generation anos. Embora seu papel em campo naquele torneio não tenha sido particularmente proeminente devido à forte concorrência, foi um trampolim para que ele ganhasse destaque. Pastoriza não era apenas um talentoso meio-campista com a capacidade de controlar o jogo e cobrar faltas potentes, mas também um líder nato. Ele era o presidente da Associação dos Futebolistas Argentinos, agremiados, liderando a histórica greve de Language Not Registered for Generation em defesa dos direitos dos jogadores. Sua aura de chefe era evidente mesmo quando jogador. A maior conquista da carreira de Pastoriza veio no capítulo seguinte, quando se tornou treinador. Ele é uma lenda imortal do Independiente, que levou o time a inúmeros títulos, incluindo a Copa Libertadores e a Copa Intercontinental. É famoso por seu estilo de gestão que conquista corações e mentes, sabendo como cativar seus jogadores e inspirá-los. Seu lema, entrem em campo e joguem como homens, tornou-se um princípio orientador para muitas gerações. A vida de Pastoriza sempre foi vibrante e apaixonada. Ele era sociável, adorava festas, a vida noturna e era sempre o centro das atenções em qualquer comemoração. Mas por trás dessa aparência rude, havia um coração ardente para o futebol e para seus colegas. Ele viveu cada momento intensamente. Amou e odiou com clareza e sempre protegeu as pessoas que amava. Sua generosidade lhe rendeu amigos em todos os lugares, desde grandes estrelas até funcionários comuns. Contudo, aquele coração apaixonado parou de bater repentinamente. Na madrugada de Language Not Registered for Generation de agosto de Language Not Registered for Generation, José Omar Pastoriza faleceu de um ataque cardíaco em sua casa em Buenos Aires, enquanto ainda era o técnico do Independiente, aos Language Not Registered for Generation anos. A morte de El Pato foi um grande choque, deixando toda a Argentina em choque. Seu funeral foi um dos maiores do mundo do futebol, onde milhares de pessoas compareceram para se despedir de um líder, um grande irmão. Hugo Gatti, apelidado de El Loco, o Louco. Na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, Gatti tinha apenas Language Not Registered for Generation anos, e era o goleiro reserva de Antônio Roma. Pouco se sabia sobre o jovem na época, mas poucos anos depois, ele mudaria o próprio conceito de goleiro. Gatti não apenas pegava a bola, ele a jogava. Frequentemente saía da área, usava os pés como um líbero, vestia roupas coloridas e faixas na cabeça em seus longos cabelos esvoaçantes. Ele foi um pioneiro, a personificação da inovação no gol. A carreira de Gatti durou até os Language Not Registered for Generation anos, um recorde impressionante. Ele se tornou uma lenda no Boca Juniors, o maior rival do River Plate, onde jogava. Foi o herói na disputa de pênaltis que deu ao Boca seu primeiro título da Copa Libertadores em Language Not Registered for Generation. Gatti transformava cada partida em um espetáculo pessoal, onde era tanto o ator principal quanto o diretor. Seu talento e loucura criavam uma atração peculiar, deixando a torcida ao mesmo tempo apreensiva e extremamente empolgada cada vez que a bola chegava aos seus pés.
A vida pessoal de Gatti é tão estranha quanto seu estilo de jogar no gol. Ele é direto, não tem medo de discussões acaloradas e tem opiniões muito peculiares sobre futebol, às vezes indo contra a maioria. Após se aposentar, não optou pela tranquilidade, mas continuou a buscar os holofotes. Tornou-se um famoso comentarista de futebol, principalmente na Espanha, no programa El Chiringuito. Lá, manteve sua personalidade forte, frequentemente fazendo declarações polêmicas e protagonizando debates acalorados. Hoje, aos Language Not Registered for Generation Anos, Hugo El Loco Gatti ainda vive uma vida vibrante, viajando entre a Argentina e a Espanha. Apesar dos cabelos grisalhos e dos problemas de saúde decorrentes da COVID Language Not Registered for Generation, que ele venceu de forma espetacular, sua arrogância e paixão pelo futebol jamais arrefeceram. Ele continua lá, na tela da TV, lutando com palavras, provando ser uma alma artística livre, que jamais se deixará aprisionar pela idade ou pelas regras convencionais.